Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, nós vamos dar início à nossa aula do método sazonal expandido, o modo de funcionamento do método. Vocês já estudaram, né, tanto a parte de teoria das cores quanto todo o desenvolvimento da teoria, né, que trouxe para a gente o método sazonal expandido com as devidas referências. Agora a gente vai entender como é que esse método funciona em termos lógicos, tá? Porque, claro, na nossa aula ao vivo a gente vai falar sobre os testes de coloração, ou seja, como aplicar, né, o método nos testes, certo? Bom, é importante a gente pensar inicialmente que todas as estações do método sazonal expandido foram pensadas considerando as cores da natureza, das paisagens, das estações, tá? E aí é claro que essas cores elas vão ter características, né? Também de temperatura, valor e saturação. A gente vai fazer uma revisão disso aqui e também vamos falar das características das acromias. Então, se você está iniciando essa aula, já pega lá o seu papel, sua caneta, vai fazendo as suas anotações aqui comigo, tá bom? Bom, é muito importante, então, que vocês agora estejam aqui comigo, imersas como biólogas, para a gente observar a natureza e o que ela tem de paisagem, de característica das cores, para a gente poder pensar as estações do método. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, né, são as características de temperatura, lembrando que temperatura das cores consistem em termos cores quentes e cores frias, lembrando que a base das cores quentes são sempre amareladas, mas podemos pensar em bases secundárias, como os vermelhos e os laranjas, né? E a base das cores frias são os azuis, mas a gente também pode pensar nos roxos e nos rosas. Vamos falar também da profundidade, valor ou tom, sinônimos aí, né? Nós teremos cores claras, cores médias e cores escuras. Muito importante a gente lembrar que profundidade é um conceito. Muita gente acha que profundidade tem a ver só com escuridão, mas não. A gente pode falar de profundidade clara e profundidade média também. E por fim, teremos a saturação, intensidade ou até mesmo uma outra palavrinha sinônimo aí que é o croma. Isso significa que nós estamos falando de cores opacas, mates, suaves ou cores intensas e brilhantes. Tá? Então, na natureza a gente vai ver tudo isso aí, né, presente, né? A gente vai agora entrar em cada uma dessas características, mas é bom a gente lembrar, né? As cores opacas são aquelas cores mais ressecadinhas, um pouco mais discretas, e as intensas são aquelas cores que nos chamam a atenção, certo? Quando a gente olha para as cores quentes, a gente percebe que inicialmente o nosso olhar vai para elas, né? A gente sempre olha para cima e depois a gente vai olhar para baixo aqui nas paisagens, né? As cores quentes, elas são bem vistosas, elas atraem o nosso olhar, né? Elas conferem uma certa energia, um movimento. Já as cores frias, elas são mais calmantes, elas não atraem inicialmente o nosso olhar, elas não trazem tanto essa sensação de movimento, mas de quietude. Mas percebam, as cores quentes elas podem cansar a gente, né? E as frias elas vão já deixar a gente um pouco mais à vontade, um pouco mais relaxados, certo? Quando a gente fala de profundidade, né, nós vamos ter cores claras, que são essas três primeiras representações aqui da natureza que a gente está vendo, né? As cores médias ficam no meio do caminho, né? Não são nem tão claras nem tão escuras. Claro que a gente não vai considerar tanto esse marronzinho aqui, né? Que ele já tem uma profundidade mais significativa. E, por fim, as cores profundas, né? Quando a gente olha esse pássaro, essa flor aqui, né? E os abacates, a gente vai vendo como que a gente vai evoluindo na profundidade de uma cor. Por fim, a gente vai falar das cores mais suaves versus as mais intensas. As suaves são cores mais refinadas, né, no sentido de que elas são bem mais delicadas, né, elas têm um pouco mais de delicadeza mesmo, de refinamento, né? São cores que são bem gostosas da gente olhar para elas, né? As intensas, elas já chamam mais a nossa atenção. De cara a gente toma um susto, né? Contanto que as cores são cheguei, né? São aquelas cores que tem toda uma presença. Mas é aquela história, né, gente? As suaves a gente também vai tolerar um pouquinho mais. As intensas a gente é muito atraído por elas, mas elas podem cansar um pouquinho mais, certo? E aí, para a gente rememorar aqui, vamos falar das características das acromias, né, que consistem, né, no preto, no branco e no cinza. Todas elas têm uma temperatura fria, né? A profundidade, o valor ou o tom são os seguintes, né? Sempre claro para o branco, que é relacionado aí ao conceito da luz.
Para o cinza, a gente vai ter todas as profundidades, claros, médios e profundos, né, escuros, tá? Então, a gente tem nos cinzas aí o conceito das sombras e o preto, que é sempre escuro, né? A ideia aí da escuridão, ok? E em relação à intensidade, saturação ou croma, todas podem ser suaves ou brilhantes. Lembrando que aqui, né, é o material que vai conferir essa intensidade ou essa opacidade, diferentemente das cores, cuja saturação é uma característica própria, né, das cores, como a gente já viu na nossa última aula ao vivo. Bom, então aqui vamos fazer uma brincadeirinha só para vocês relembrarem, né, até então o que a gente já viu. Pode pegar lá o seu papel, pode usar 2 canetas coloridas, uma de cada cor, uma vocês vão anotando as respostas e com a outra vocês vão corrigindo. Assim vocês têm um termômetro de como é que vocês estão aí em termos de memória de conteúdo, tá? Se você precisar, dá um pause rapidinho nesse vídeo para você ir lá pegar o seu material. Vamos lá, quais são as características de temperatura das cores? E aí eu sugiro você, sempre que eu falar aqui a pergunta, pausar para você responder, tá bom? As cores podem ter 2 características, então, de temperatura. Elas podem ser quentes ou frias. As características de profundidade, tom e valor das cores são claras, médias e escuras. E as características de saturação, intensidade ou croma das cores? Temos, portanto, intensas e opacas, brilhantes e mates, intensas e suaves, como queiram chamar. E as acromias? Quais são e o que elas representam? O branco é a luz, o cinza são as sombras e o preto é a escuridão. Qual é a temperatura dessas acromias? São todas frias. E as profundidades das acromias? O branco é sempre claro, cinzas têm todas as profundidades e o preto é sempre escuro. E a saturação dessas acromias? Podem ser intensas ou opacas. Bom, vamos lá. Outra coisa que é bem importante da gente considerar, né, para a gente seguir aqui, é que a gente tem que ter isso tudo muito bem memorizado. Então, vai lá na sua apostila, revisa o conteúdo das temperaturas das cores, das saturações, das profundidades, porque isso vai ajudar muito a gente a entender o que é um método sazonal expandido, né? E uma coisa que é bem relevante aqui da gente considerar. O método sazonal expandido, ele vai seguir a ordem cronológica das estações do ano. Então, a gente sempre vai ver, no momento em que a gente monta aquela roda, né, das estações, uma ordem certinha de sequência das estações do ano. Nunca a gente vai ter uma confusão, assim, a gente não vai ter verão, de repente primavera, aí vai para o inverno, volta para o outono. Não, tá, gente? Vai ser sempre seguindo uma ordem exata das estações do ano. Então, vamos relembrar quais são as estações do ano aqui? A gente inicia o ano em qual estação? Nós vamos iniciar o ano aqui, né, no nosso hemisfério sul, no verão. Depois do verão, qual é a estação seguinte? A gente vai ter o outono. E do outono, nós vamos migrar para o inverno. Por fim, do inverno, nós vamos para a primavera, certo? E aí, claro, né, a gente vai finalizar o ano novamente no verão. Então, esse é o ciclo básico, né? É o ciclo correto daquela roda das estações do sazonal expandido. A gente vai do verão para o outono, do outono para o inverno, do inverno para a primavera e da primavera retornamos para o verão, sempre. Bom, e uma coisa aqui que é bem pegadinha, preste bastante atenção nisso, né? Muita gente confunde temperatura das cores com a temperatura climática das estações. Nós aqui não somos clima-tempo, muito embora eu tenha convidado vocês para explorarem aqui comigo as paisagens da natureza. Mas nós vamos pensar em cores. E as estações do método sazonal expandido são baseadas em características das cores, não em característica do clima da estação. Ok? Isso é bem importante de vocês memorizarem também. E aí, a gente vai ter que entender o seguinte. O método sazonal expandido, como eu já expliquei, né, numa outra aula nossa, ele deriva do método sazonal. Lembram disso? Então, nós vamos ter 4 estações de base, né, para a fundamentação do sazonal expandido, e depois vamos ter as estações de extensão, certo?
As estações de base do método, elas têm uma característica singular. E aí vai uma dica. Todo sobrenome da estação configura a sua principal característica. Guardem isso aí, certo? Então, a principal característica das estações de base do método sazonal expandido é a temperatura. Então, a gente vai ter estações frias e quentes, considerando verão frio e inverno frio, outono quente e primavera quente. Eu vou explicar o que isso vai significar em cada uma dessas estações, tá? Mas aqui a gente já tem que fazer essa memorização. As estações de base do método sazonal expandido, né, são as do método sazonal. A principal característica delas é a temperatura, que está lá no sobrenome das estações. E nós vamos ter verão e inverno frio, outono e primavera quentes. Isso está explicado pelas paisagens, tá? A gente tem a praia aqui representando o verão, esse bosque aqui representando o outono, aqui embaixo, né, essa noite de inverno com a neve aqui, a lua, e a gente vai ter depois a primavera bastante florida aqui, certo? O que é interessante da gente pensar em relação ao verão frio, né? Muita gente tem esse estranhamento. Lembra que a gente não está pensando no clima da estação, a gente está pensando em cores. No verão frio, a principal característica aqui da estação vão ser, né, a temperatura das cores. As cores serão totalmente frias. E a gente vai ter aqui uma profundidade significativa, né? O que a gente tem no verão, gente, em relação ao fenômeno, né, da natureza? Dias muito longos, dias muito claros, muita presença da luz. E o que a luz traz, né, em relação ao efeito disso nas cores? Não só a claridade, mas como o esfriamento das cores, né? Vocês já repararam que quando a gente coloca qualquer objeto, né, qualquer peça de roupa, muito exposta à claridade, esse objeto tende a perder a cor fica mais clara, né, mais esfriada e também mais opaca? É exatamente esse o efeito observado na paisagem da natureza em relação ao verão. Por isso que a gente vai pensar em verão frio, tá? Porque as cores, elas vão receber muita incidência de luz. Vamos lembrar aqui também, né, que na teoria da cor a luz é o branco, né? É uma acromia fria. E que, portanto, a gente vai ter aí como uma segunda característica importante dos verões a claridade. Esse valor médio aqui, ele vai ser importante para a gente pensar que no verão não tem só claridade também não, né? A gente vai ter um pouquinho de profundidade, mas muito pouco. Principalmente no verão suave, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, tá? E, como eu já tinha dito, né, a saturação do verão, ela vai ser suave, tá? Sempre, todos os verões são suaves, né? Como característica aí. Por que isso? Porque a presença da claridade, ela vai deixando essas cores mais ressecadas, mais opacas, certo? Seguindo então, né, na ordem cronológica aí, como a gente já viu, nós vamos para o outono quente. Percebam que a paisagem do outono quente, né, é uma paisagem de cores mais alaranjadas, né? Os amarelos são esses amarelos mais mostarda, que são um pouquinho mais mesclados com laranja, avermelhadas, né? Mas um vermelho mais fechado. A gente também vai ter os tons terrosos aqui, tá? E aqueles verdes mais folha seca, né? Então, o outono quente, ele vai ter também como principal característica, como o seu sobrenome já próprio diz, a temperatura quente. As cores do outono quente serão de temperatura quente, né? E a gente vai ter aí um valor médio a escuro. No outono, a gente vai perdendo essa claridade do verão, não é? A gente vai ganhando um pouquinho mais de profundidade até a gente ir se aproximando do inverno. E o que a gente observa na natureza no outono? É que a natureza, ela começa a se preparar, né, para a estação seguinte, que é o inverno, ela começa a se preparar para dar aquela morrida básica, né? Então, todas as folhas do outono, né, elas vão ganhando esse aspecto mais ressecado. É por isso que a gente vai ver esse verde mais folha ressecado no outono, né? É uma propriedade da estação quando a gente observa a paisagem. E por isso, além da temperatura quente no outono, a gente tem como característica secundária a saturação suave. Então, no verão temos temperatura fria e característica secundária claridade. No outono quente temos temperatura quente e característica secundária suavidade.
Do outono a gente vai para o inverno, né? E no inverno frio a gente vai ter aqui uma paisagem bastante instigante. As cores do inverno frio são, de fato, frias. Mas o inverno, ele tem uma particularidade, né? A gente, ao invés de ter dias longos, nós teremos noites muito longas. Isso significa que o inverno, ele tem bastante escuridão. Mas, ao mesmo tempo, vejam que na paisagem do inverno, a gente vai encontrar a neve, né? O gelo, que são aí bastante claros, né? São brancos. Então, o que que a gente tem no inverno? Contraste, o branco da neve e a escuridão da noite, tá? Esse céu, né, anil aí bem profundo, tá? Isso é bem interessante porque os invernos, como eles têm essa presença de contraste, vejam os pinguins aí bem representados, né, com essa ideia de branco e preto, né, presentes no inverno, né, a luz e a escuridão ao mesmo tempo. A gente vai ter o quê? Uma outra característica que são as cores intensas. Tudo no inverno é mais intenso por conta dessa paisagem contrastante que a gente encontra na natureza. Do inverno, a gente vai para a primavera, né? Lembrando que no inverno, né, boa parte aí da paisagem da natureza, ela tá morta, né? As folhas das árvores estão caídas, tá? E aqui na primavera, o que que a gente vai ter? Um ressurgimento das folhas, né? O florescer de muitas das plantas da natureza, tudo tá muito novinho, né? E aí, além da temperatura quente como característica principal, nós teremos como característica, né, em termos de profundidade, um valor médio. As cores da primavera, em geral, não são nem tão claras nem tão profundas, mas óbvio que a gente vai ter algumas variações, a gente vai ver isso já já. E a saturação intensa é a sua característica secundária. Então, revisando aqui, no inverno nós temos como característica principal, né, a estação de base, a temperatura fria, e como uma característica secundária do inverno, a escuridão. Na primavera quente, nós temos, né, a temperatura quente como uma principal característica, mas a saturação intensa como uma característica secundária dessa estação. Então vamos relembrar, para ajudar aí a gente a seguir em frente? Qual é a principal característica de temperatura do verão? Lembrando, temperatura das cores. E qual é a sua característica secundária? Dá uma pausa para você responder as perguntas e depois conferir aqui se você acertou, tá bom? A principal característica aí de temperatura do verão é fria, né? Dessas cores do verão. E a segunda característica é o fato das cores serem claras. Qual é a principal característica da estação seguinte, né, em termos de temperatura das cores, que é o outono? E a sua característica secundária? O outono é quente e ele também é suave. Vamos lembrar aqui, né, que no verão a claridade tem a ver com os dias longos e no outono a suavidade tem a ver com o ressecamento das folhinhas aí da natureza. Daqui vamos para o inverno, né, que nós vamos ter então uma temperatura das cores característica e uma característica secundária. No inverno, nós temos então a temperatura fria e as cores mais escuras, né? Depois do inverno, nós vamos para a primavera. Qual é a temperatura e qual é a característica secundária dessa estação? Na primavera, nós temos temperatura quente e saturação intensa. Lembrando aqui, né? Então, no inverno, além das cores frias, nós teremos noites muito longas, então escuridão muito presente, tá? Como uma segunda característica aí do inverno. E na primavera, né, a gente vai ter o ressurgimento da natureza e então tudo muito novinho. As cores, além de quentes, serão intensas. Percebam que um é sempre o oposto do outro, né, em termos de características secundárias. O verão, ele é frio, mas ele é claro, versus o inverno, que é frio, mas é escuro. O outono, ele é quente, mas ele é suave, versus a primavera, que também é quente, mas ela é intensa. E aí, a gente vai perceber, né, que das estações de base, que tem como principal característica a temperatura, nós vamos migrar para as extensões aí do método. Então, lembram que a gente estudou que todas as cores têm três características: temperatura, profundidade e saturação? No método sazonal, a gente só considerava a temperatura.
No sazonal expandido, a gente vai falar como outras características principais das demais estações, o quê? A profundidade e a saturação. Então, a gente vai ganhar aqui, no caso, né, profundidade para algumas. Vamos ter estações claras versus as escuras. O verão e a primavera serão mais claros, né? Lembra que a gente vai migrar da primavera para o verão? E a gente também vai ter as estações mais escuras, outono e inverno, né? Do outono para o inverno a gente vai também ter essa migração aí para a escuridão. Então aqui eu trouxe um comparativo, né? A primavera seria essa estação, o verão para cá, mais clarinhos, o outono aqui e o inverno como paisagem. E claro, além, né, da característica de profundidade, nós teremos a característica também de saturação. Então vamos ter estações que são suaves e estações que são brilhantes como principal característica, né? O verão e o outono, como já estudamos, né, são suaves, tá? O verão porque a claridade, né, dá aquela opacidade para as cores, e o outono por conta da paisagem da natureza, do ressecamento das folhas, das plantas em geral. E no inverno e na primavera nós teremos cores brilhantes. Lembram que o inverno é aquela estação de contrastes, né? O escuro da noite versus o branco da neve. E na primavera, o brilhante está muito associado a esse momento, né, de renascimento da natureza. Então, como bem representado aqui, teremos verão, outono, inverno e primavera. E aí, atenção, toda vez que a gente vai migrar de uma estação para outra, né, o que a gente vai fazer? A gente está ganhando a característica da estação seguinte, tá? Então, a gente vai manter uma ordem cronológica, mas a gente vai fazer essa migração, né, para a estação seguinte, e vamos pensar na característica da estação seguinte, na característica secundária, tá? Quando a gente vai falar das extensões do método, claro. Então, vamos lá, como que isso vai funcionar? Do verão para o outono, o que a gente vai ganhar? A gente está indo para o outono, né? Então, não é a estação seguinte que manda aí nessa característica da extensão do nosso método? Então, do verão para o outono, a gente vai ganhar, em relação ao outono, como característica secundária, suavidade. Certo? Então, do outono para o inverno, a gente vai ganhar, né? Como a gente está indo para o inverno, escuridão. Do inverno para a primavera, nós vamos ganhar o quê? O que a natureza vai acontecer? Ela vai ressurgir, né? Então, nós vamos ganhar intensidade. E da primavera para o verão, de novo, a gente vai ganhar o quê? Estamos indo para o verão. Claridade, certo? Bom, como eu já tinha dito, né? O sobrenome de cada estação vai indicar a sua principal característica. E essa característica vai ser de temperatura, quando a gente fala das estações de base do método sazonal expandido, ou ela vai ser de valor ou de saturação, quando a gente está falando das estações de extensão, ok? Bom, uma coisa que é importante, né, gente? Quando uma estação tem uma característica principal, mandatória, não significa que ela não vai ter as demais características. Então, por exemplo, se eu falo que a gente tem um verão frio, necessariamente essa é a sua principal, né, característica em relação às cores, mas essas cores também terão outras características de valor e de saturação. Isso vale para todas as estações, tá? Todas as estações têm todas as características das cores, mas uma característica prevalece, uma característica vai se destacar, e o destaque vai para o sobrenome dessa estação. Vamos estudar aqui as estações de extensão. A gente tem o verão suave. O que a gente vai observar nele, né? Olha o sobrenome. Se esse sobrenome significa suave, a principal característica das cores dessa estação é elas serem suaves, né? Cores mais opacas. Mas, claro, o verão vai ter uma temperatura, né? Essa temperatura aqui, né, nas estações de extensão, a gente tem que sempre colocar esse nominho aí, ó, neutro. Por que a temperatura aqui ela é neutra fria? Porque a gente não tem a temperatura como uma principal característica, tá? Então, a temperatura aqui, ela vai ser um neutro frio. A gente vai ter um valor aqui no verão suave, claro, a médio. A gente pode ter uma certa profundidade aqui no verão, tá? E a gente vai ter como uma característica mais relevante ser suave, ok? Mas é aquilo que eu já tinha dito aqui no início. As outras características também vão existir.
Vejam a paisagem do verão, né? Que paisagem agradável. É uma paisagem bastante refinada. A gente tem, assim, uma leveza, né? E também a gente consegue mirar mais para essa paisagem aqui, sem cansar os nossos olhos, tá? Já no outono suave, olha como que a paisagem deu uma mudada, gente. Aqui as bases, né, vocês estão vendo que são mais azuladas, ó. Ou esbranquiçadas, até rosadas, né? O verde do verão suave é aquele verde mais esbranquiçadinho, né? Quando a gente vai para o outono, a gente começa a ter uma paisagem mais amarelada, o verde também vai ficar mais amarelado, tá? No outono suave, a gente vai ter uma temperatura neutra, quente. A temperatura do outono aqui não vai ser a principal característica, né? Nós vamos ter um valor médio a claro. Eu até coloquei aqui na paisagem, ó, essa luz para vocês lembrarem que o outono suave, ele é, né, uma transição ali. E é interessante pensar que ele é o quê? Um irmãozinho ali do verão suave, tá, gente? Então, por isso que ele pode ter uma certa claridadezinha nele. Tá? É como se a gente fosse pensar assim, estamos saindo do verão e indo para o outono. Então tem uma claridade lá no fundinho, tá? E a gente vai ter uma saturação aqui como principal, né, característica da estação, suave. Depois, né, saindo da estação de base lá do outono quente, a gente vai do outono para o inverno. Vamos ganhar então a característica secundária do inverno, que é a escuridão. Então veja, é como se a gente estivesse fazendo a transição do outono para o inverno, né? Aí a gente vai ter o outono escuro, cuja temperatura é neutra quente. O valor, né, escuro é a sua principal característica, então se a gente olha para essa paisagem, a gente percebe isso, né? A gente vai pensar mais naquele entardecer, naquele momento em que o outono está acabando, sabe? Que ele vai começar a ganhar profundidade, né, no inverno. E a gente começa a ver aqueles dias, né, que no finalzinho da tarde a gente vai vendo um pouquinho de neblina aqui, igual a gente está vendo nessa paisagem aqui embaixo, tá? E a saturação do outono permanece uma saturação ressecada, né? Afinal de contas, essa é uma característica da estação. Daí, nós vamos para o início do inverno, né? Vamos bombar aí na escuridão da noite, tá? Então, no inverno escuro, a gente vai ter uma temperatura neutra fria. Lembrando, né? O inverno ele vai ter as cores mais frias, mas aqui a temperatura é neutra, não é a principal característica dessa estação. A gente vai ter o valor escuro como um valor mandatório, mas a gente vai ter uma saturação intensa, porque a gente tem muito contraste nos invernos. Vamos sempre lembrar da neve, né, como uma característica aí significativa da presença da claridade versus a escuridão da noite, né? A escuridão da noite. E aí, a gente vai pular lá, né, o inverno frio, vamos para a primavera. Então, teremos duas estações de extensão, inverno brilhante. Vejam a paisagem do inverno brilhante, como que ela é bastante, né, presente, significativa. A temperatura vai ser neutra fria. O valor escuro a médio, por que o médio aqui? A gente vai caminhando para a primavera, então a gente vai perdendo uma certa profundidade no inverno brilhante, tá? Mas ainda assim teremos uma profundidade, né, significativa. A saturação é a sua principal característica, que no caso ela é intensa, brilhante. E na primavera brilhante, aquele início da primavera, né? Tudo acabou de florir, tá tudo muito vívido, muito gritando aqui, né? Então, na primavera brilhante, a gente vai ter a temperatura neutra quente, o valor médio a escuro. Mas por que teremos um pouquinho de escuridão na primavera brilhante? Porque ela é uma conformidade ali com o inverno brilhante, né? Eles têm uma certa proximidade, tá? E a saturação aqui também vai ser a sua principal característica. A gente vai ver, né, essa presença dessa saturação bem significativa aqui. E aí, né, saindo da primavera quente, que é aquela estaçãozinha de base, a gente vai seguir para, né, o verão. E o que a gente vai ganhar, né, no verão? Claridade. Os dias vão começar a ficar mais claros. A primavera vai perder toda aquela, né, saturação. Não que ela vai se tornar suave, tá, meus amores? Mas ela vai ir diminuindo essa intensidade. Na primavera clara, a gente vai ter a temperatura neutra quente, o valor claro como mandatório, né, como o próprio sobrenome da estação já diz, e a saturação intensa. Ainda assim, a gente vai ter uma intensidade aqui, as cores ainda assim são presentes, são significativas, tá?
E aí chegamos à última estação, que é o verão claro. Olha como que a paisagem já mudou, ó. No verão claro, vamos ter a temperatura neutra fria, o valor claro como seu principal, né, aspecto aí da estação, e a saturação suave. Vamos relembrar para a gente conseguir arrematar tudo isso e finalizar? Nós vamos começar o círculo das 12 estações com qual estação de base? É aquela que inicia o ano aqui no hemisfério sul. Lembrando, pausa aí para você anotar a sua resposta e para depois corrigir, tá bom? Nós vamos começar com o verão frio. Do verão frio, né, o que a gente tem de principal característica? A temperatura fria. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai migrar para o outono. O que a gente vai ganhar nessa migração do verão frio para o outono quente? Suavidade, né? A principal característica aí, dessa transição vai ser a característica secundária do outono. Bom, então se a gente está saindo do verão frio para ir para o outono quente, né? E a gente vai ganhar suavidade, qual vai ser a ordem cronológica das demais estações? Teremos verão suave e outono suave. A principal característica do verão suave e do outono suave tem a ver com seu sobrenome. As cores serão suaves. Mas lembrando, elas terão outras características também, né? A temperatura, que vai ser neutra, e elas também vão ter a característica de profundidade, tá? Bom, aí a gente vai chegar, né, depois do outono suave, no outono quente, certo? E no outono quente, a gente tem uma característica relevante. Qual é? A temperatura, né, gente? A temperatura quente. Em seguida, né, quando a gente sai do outono, a gente vai migrar para o inverno. Então, a gente vai ganhar a escuridão do inverno. E aí, na ordem cronológica, quais as estações que a gente vai ter? O outono escuro e depois o inverno escuro. E aí a gente vai chegar na estação de base, que é o inverno frio. Bom, no inverno frio, a gente vai ter uma principal característica e uma característica secundária. A temperatura fria, né, é a sua principal característica, e a característica secundária, que eu esqueci de anotar aqui, que maravilha, é a escuridão, que a gente já viu mais cedo aqui. E em seguida, a gente vai para a primavera. Na primavera, nós vamos ganhar intensidade, brilho, né? Então, nós vamos ter na ordem cronológica as estações inverno brilhante e primavera brilhante. Depois, a gente vai para a estação de base, primavera quente. Na primavera quente, qual é a principal característica? Temperatura, né? Temperatura quente. E da primavera quente, a gente vai de novo encerrar o ano no verão. E aí, o que é que a gente vai ganhar? A claridade. Por isso, na ordem cronológica, nós teremos as estações primavera clara e verão claro. É isso que a gente vai ter aqui, gente, como resultado. Vejam bem, todas as estações de base, elas não vão ter bordas no nosso desenho, que está também na apostila de vocês, tá? Então, o verão frio aqui, ele não tem a borda, o outono quente também não vai ter, o inverno frio também não vai ter borda, nem a primavera quente. Nós representamos o verão frio e o inverno frio pelos quadrados por tratarmos aqui de cores frias, que são aquelas cores mais sóbrias, né? São cores mais discretas e etc, tá? No geral, né, gente? Porque no inverno frio a gente sabe que não tem muita descrição com algumas das cores por conta da intensidade, tá? E no outono quente e na primavera quente, a gente escolheu o hexágono aqui por conta do dinamismo das cores quentes. Então, é para vocês aí terem mais facilidade na hora de memorizar o que cada estação representa. Essas, então, são as estações de base do método, né? Vejam que elas estão representadas por símbolos diferentes das estações de extensão, que são os nossos coraçõezinhos aqui, tá? Como eu já havia explicado, a gente vai fazer esse caminho, né, cronológico das estações do ano no hemisfério sul, tá? Então, do verão frio, a gente vai para o outono quente, a gente vai casar essas duas estações e vamos ter como resultado esses dois filhinhos aqui, né? Vem o verão suave primeiro, porque pela ordem cronológica, e depois o outono suave.
Percebam que o verão suave tem a borda do outono suave e o outono suave tem a bordinha do verão suave. Lembrando, então, que como eles são os filhos, né, do casamento do verão frio com o outono quente, eles vão ter esse DNA misturadinho aqui, ok? Quando a gente vai do outono quente para o inverno frio, né, a gente vai ter um outro casamento aqui. A gente vai encontrar, então, né, a conformidade da característica secundária da estação seguinte, que é o inverno frio. Teremos, então, profundidade ou escuridão, né? Teremos aqui, então, o outono profundo ou escuro e o inverno profundo ou escuro. Vamos lembrar, então, as bordinhas, né? Quando a gente olha para o outono escuro, ele vai ter a borda do inverno escuro e o inverno escuro vai ter a borda do outono escuro. São os filhos, né, dessas duas estações de base aqui, e, portanto, eles vão ter um DNA misturado, tá? E aí, do inverno frio, a gente também vai ter um casamento com a primavera quente, dois filhinhos vão surgir aqui. Nós teremos, na ordem cronológica, inverno brilhante e primavera brilhante. Lembrando, a borda do inverno brilhante é a da primavera e a borda da primavera brilhante é o do inverno, né? Depois a gente tem um último casamento, o último casamento do ano, que vai ser a primavera quente com o verão frio. A gente vai ter aqui como resultado dois filhinhos, né? Na ordem cronológica, primavera clara primeiro e verão claro ganhando, né, a característica secundária da estação seguinte, que é a claridade. A bordinha da primavera clara tem a cor do verão claro e vice-versa, né? A bordinha do verão claro tem a cor da primavera clara. Por que que verão e outono são coraçõezinhos para cima? Para lembrar vocês de que essas estações são de cores suaves, né? Cores um pouco mais formais, tá? E invernos e primaveras eu costumo brincar que são as pás viradas, né? São os coraçõezinhos para baixo porque são de cores intensas, tá? É para vocês memorizarem com mais facilidade todo o funcionamento aqui do método sazonal expandido. E vocês têm, né, em mãos também o círculo cromático das 12 estações, que é esse aqui, né? Na frente dele, a gente tem uma representação, né, das cores de cada uma das estações, de modo mais característico, né? A gente vai ter os vermelhos, os laranjas, os amarelos, os verdes, os azuis, os roxos e os púrpuras no final, tá? Sendo que cada uma das estações aqui vai ter um pouquinho de diferença entre uma e outra. E é interessante vocês observarem que aqui em cima são os neutros de cada uma dessas estações, tá? Observando que verão claro, o neutro que a gente está indicando é o branco, né, a cromia. O verão frio é um cinza, né, clarinho. E o verão suave já é um cinza mais fechado. Outono suave, esse cinza a gente vai chamar ele de fende, né? Ele é um cinza marronzado, tá? Depois a gente vai ter o outono quente, com esse terroso aqui, né? Um pouco mais fechado. Outono escuro, um terroso bem fechadão, opaco. Inverno escuro, cinza chumbo. Inverno frio, preto. Inverno brilhante, vamos ter branco também, tá? Por conta do contrastão aí. Depois, primavera brilhante, a gente vai ter um caramelo um pouco mais fechado, lembrando que tem uma, né, uma conformidade com o inverno, então pode ser um caramelo um pouco mais profundo. Na primavera quente, a gente vai ter o camel mesmo, né? Considerando aí o neutro. E na primavera clara, um camel um pouquinho mais claro, tá? E no verso, né, a gente preparou aí para vocês as paisagens das estações aqui, para vocês se lembrarem, né, da explicação do método sazonal expandido. Daqui para frente, a gente vai entender, então, como que a gente vai fazer, né, os nossos testes de coloração pessoal e pensar as características de pele, olhos, cabelos em cada uma das 12 estações. Espero que vocês tenham gostado, se preparem, estudem, para que a gente possa, então, dar continuidade ao nosso conteúdo. E fica aqui, né, uma curiosidade. A sua cor favorita? De qual estação do método sazonal expandido ela será, hein? A gente se vê no nosso próximo encontro. Estou te esperando lá.